E aí, pessoal? Vamos mergulhar em mais alguns mistérios fascinantes das pirâmides do Egito. Por exemplo, existem teorias sobre a conexão entre as pirâmides e a constelação de Órion. Alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides foram construídas para refletir a posição das estrelas no céu, tipo um espelho gigante, sabe? Isso levanta a questão: como os antigos egípcios tinham um conhecimento tão profundo de astronomia? Será que eles tinham um telescópio escondido igual do Chaves? Brincadeira. Mas falando sério, é de deixar qualquer um de cabelo em pé, né? A gente olha para o céu aqui em São Paulo, com tanta poluição luminosa, e mal consegue ver as estrelas. Imagina naquela época, sem internet, sem luz elétrica. Como eles conseguiram mapear o céu com tanta precisão? É um enigma que intriga cientistas até hoje. Outro mistério intrigante é a tecnologia usada para construir as pirâmides. Existem teorias que sugerem que os egípcios possuíam algum tipo de tecnologia avançada que ainda não descobrimos. Alguns até especulam sobre a possibilidade de ajuda extraterrestre. Será que estamos perdendo alguma peça crucial do quebra-cabeça? Vamos explorar isso mais a fundo. Primeiro, pensem nas ferramentas. Acredita-se que os antigos egípcios usavam ferramentas de cobre para cortar e esculpir blocos de pedra maciça. Mas como essas ferramentas relativamente simples conseguiram criar cortes tão precisos e superfícies tão lisas? Alguns pesquisadores sugerem que os egípcios poderiam ter tido acesso a uma tecnologia de corte avançada que foi perdida com o tempo. Além disso, a logística de transportar e erguer esses blocos de pedra é outro enigma. Algumas teorias propõem que os egípcios usaram uma combinação de rampas, rolos de madeira e força humana. No entanto, a precisão e a escala dessas construções sugerem que pode haver mais nessa história. Talvez eles tenham descoberto uma técnica de construção que ainda não compreendemos completamente. E não podemos ignorar as teorias mais controversas. Alguns acreditam que os egípcios receberam ajuda de uma civilização avançada, possivelmente extraterrestre. Se isso soa como ficção científica, considerem as histórias e lendas antigas que falam de deuses que desceram do céu e ensinaram aos humanos conhecimentos avançados. Esses contos poderiam ser interpretações antigas de encontros com seres de outro mundo. Por fim, há a questão das vibrações e da energia. Alguns estudos sugerem que as pirâmides foram projetadas para canalizar energia de maneiras que ainda não entendemos. Será que os antigos egípcios possuíam um conhecimento de física e energia que se perdeu ao longo dos milênios? Essas questões nos lembram que, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos, ainda há muito que não sabemos sobre o passado. As pirâmides do Egito continuam a nos desafiar e a nos inspirar a buscar respostas para os mistérios da antiguidade. E agora, voltamos aos segredos ocultos das pirâmides do Egito. Gap 2. Além das maravilhas arquitetônicas e dos enigmas tecnológicos, as pirâmides também são envoltas em histórias de tesouros escondidos. Imaginem só, relíquias antigas e tesouros inestimáveis, ocultos nas passagens labirínticas e câmaras secretas dessas estruturas monumentais. Embora muitas câmaras já tenham sido exploradas, ainda existem passagens e salas escondidas que permanecem um mistério. O que será que pode estar escondido lá dentro? Seriam artefatos antigos, tesouros valiosos, ou talvez algo que poderia mudar drasticamente nossa compreensão da história? Tipo a receita do pastel perfeito da feira, ou a fórmula mágica para o Corinthians ganhar a Libertadores de novo? Pensem nas lendas, nas histórias que falam de riquezas imensas enterradas com os faraós, para acompanhá-los na vida após a morte. Essas histórias atiçam a imaginação de caçadores de tesouros e arqueólogos há séculos. E se essas histórias forem mais do que apenas ouro e joias? Alguns acreditam que, dentro dessas câmaras inexploradas, podem estar textos ou artefatos antigos que guardam segredos sobre conhecimento avançado, tecnologias perdidas, ou até mesmo as origens da própria civilização egípcia. Quem sabe até a localização da lendária cidade perdida de Eldorado, que dizem estar escondida em algum lugar da Amazônia. Gap 1.5. E tem a atração do desconhecido, né?
A simples ideia de que pode haver salas escondidas, cheias de mistérios não revelados, já é suficiente para cativar qualquer um. Em 2017, cientistas usando tecnologia de escaneamento avançada descobriram um enorme vazio dentro da Grande Pirâmide de Gizé. O que será que existe dentro desse vazio? Seria uma tumba escondida, uma câmara de tesouro, ou algo que desafia todas as expectativas? Talvez um portal para outra dimensão, igualzinho àqueles filmes de ficção científica que a gente assiste? Esses tesouros escondidos, sejam riquezas materiais ou conhecimento perdido, adicionam outra camada de intriga à história já fascinante das pirâmides. Eles nos lembram que, apesar de séculos de estudo e exploração, as pirâmides ainda guardam segredos esperando para serem desvendados. Enquanto continuamos nossa jornada, vamos mergulhar mais fundo nos segredos escondidos das pirâmides egípcias. Agora, voltando aos segredos escondidos das pirâmides do Egito. Gap 2. E não podemos esquecer das teorias sobre o propósito das pirâmides. Alguns acreditam que elas serviam como centros de energia, enquanto outros pensam que eram locais de rituais religiosos. A verdade é que ainda não sabemos ao certo. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade, mas também levanta novas perguntas. Gap 1.5. Uma das teorias mais fascinantes é a ideia de que as pirâmides funcionavam como gigantescos geradores de energia. Cientistas detectaram campos eletromagnéticos dentro da Grande Pirâmide de Gizé, sugerindo que ela poderia ter sido projetada para canalizar ou armazenar energia. É uma hipótese que desafia a lógica e nos faz questionar o nível de tecnologia que os antigos egípcios possuíam. Gap 1.5. Por outro lado, há aqueles que acreditam que as pirâmides eram centros espirituais, locais sagrados onde os faraós e sacerdotes realizavam rituais religiosos complexos. A disposição das câmaras, os hieróglifos nas paredes e a orientação astronômica das pirâmides sugerem um profundo significado espiritual e cerimonial. Gap 2AES. E não podemos esquecer das teorias mais ousadas, como a de que as pirâmides foram construídas com a ajuda de civilizações avançadas, ou até mesmo extraterrestres. A precisão com que as pedras foram cortadas e colocadas, e o alinhamento perfeito com constelações específicas, fazem com que algumas pessoas questionem se os antigos egípcios realmente fizeram tudo isso sozinhos. Gap 1.5. Cada nova descoberta arqueológica ou tecnológica nos dá mais peças desse complexo quebra-cabeça, mas também nos lembra de quanto ainda não sabemos. Será que algum dia entenderemos completamente o propósito das pirâmides? Ou elas continuarão a ser um enigma, desafiando nossa compreensão e inspirando nossa imaginação? Gap 2As. E então, o que vocês acham? Centros de energia, locais de rituais religiosos, ou algo ainda mais extraordinário? Deixem suas teorias nos comentários abaixo. Enquanto isso, vamos continuar nossa jornada pelos segredos ocultos das pirâmides egípcias. Gap 2. Vamos falar das descobertas arqueológicas recentes. Novas tecnologias, como a tomografia computadorizada e o radar de penetração no solo, revelaram segredos escondidos nas pirâmides. Essas descobertas mudam nossa compreensão das pirâmides. Gap 1.5. A tomografia revelou câmaras escondidas e passagens intrincadas. O radar de penetração no solo detectou anomalias e estruturas enterradas. Revelou vazios e cavidades desconhecidos. É como um filme de aventura. Gap 1.5. Drones também revolucionaram a arqueologia. Capturam imagens detalhadas e criam modelos 3D precisos. É como ter o próprio Indiana Jones explorando as pirâmides. Gap 1.5. O que descobriremos a seguir? Câmaras escondidas, artefatos antigos ou algo ainda mais extraordinário? Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para mais atualizações. Fiquem ligados. E aí, pessoal? Já pararam para pensar nos segredos escondidos nas pirâmides do Egito? Essas maravilhas antigas intrigam historiadores e cientistas há séculos. Como eles transportaram blocos de pedra de 80 toneladas por longas distâncias?
Alguns dizem que usaram rampas enormes, mas outros acreditam que tem mais coisa nessa história. A precisão com que essas pedras foram cortadas e colocadas é inacreditável. Cientistas detectaram campos eletromagnéticos dentro da Grande Pirâmide de Gizé. As pirâmides se alinham perfeitamente com o cinturão de Órion. Dentro das pirâmides existem passagens escondidas e câmaras secretas ainda inexploradas. Que segredos as pirâmides realmente escondem? Inscrevam-se no canal e ativem as notificações. A gente se vê no próximo mistério.